Olá, o meu nome é Roberto Quioca e este é o Leituras Comentadas. No episódio de hoje eu vou ler o artigo Conformidade, o vício do covarde, por Stacey Rudin. Antes de mais nada, eu vou apresentar a autora do artigo. A autora do artigo é Stacey Rudin, essa moça, para quem está vendo pelos vídeos, né? Para quem não está escutando pelo podcast, mas para quem está com o visual, a moça bonita aqui, ela é uma escritora, uma espécie de advogada de tribunais. Ela ali mora em Short Hills, em New Jersey, e ela escreve para, além do American Institute for Economic Research, escreve para outros meios também. Uma excelente escritora, como nós vamos ver aqui no vídeo. Uma das minhas frases favoritas, cunhada por Robert Greene, é: resista ao impulso do grupo para o declínio. Lembrar disso todos os dias, todas as horas, é necessário para manter nossas mentes livres e independentes, capazes de inovar e decidir o que é melhor para nós, ao contrário do que é melhor para os legisladores, os mais poderosos da sociedade. Tudo deve ser questionado. É o que nós dizemos, né? Tem uma outra frase que eu gosto bastante, também até seria um prazer conversar com a Stacey, porque eu vejo que ela já tem uma mentalidade parecida com a minha. É o homem que segue a multidão, normalmente não vai mais longe do que a multidão. Então, para você ser um pensador, uma pessoa que se destaca, você deve ter um pouquinho de diferenciação do que a multidão pensa. Inclusive agora, com todo mundo já sabendo esse vazamento oficial, né? Foi a própria justiça que vazou os e-mails do Anthony Fauci, o Mandetta lá dos Estados Unidos. Todo mundo tá agora sabendo que o vírus veio do laboratório de Wuhan, o vírus da coronavírus, né? Veio do laboratório de Wuhan, que máscaras não servem para nada, e tantas outras coisas aí, né? Que lockdown é uma palhaçada. Então a maioria já tá vindo para esse lado, tá na hora da gente começar a pensar outras coisas. Ou, graças a Deus, todos abrindo os olhos e estão pensando bem, mas eu não me sinto bem estando na companhia da maioria. Se a maioria das pessoas pensa algo, eu já começo e principalmente apoiado pela grande mídia, e o governo deu o instrumento, né? Foi o governo americano que vazou os e-mails de Anthony Fauci. Eles, para mim, trazem essas confirmações da verdade, né, do que a gente acredita ser a verdade, pelos estudos que nós lemos e pela realidade, né, pelo discernimento da realidade, mas eu confesso que me causa um certo desconforto saber que a maioria está vindo para o nosso lado, pelo menos nessa questão, né? Mas, sim, pode ser, a maioria olha para o céu e diz que ele é azul. Não hoje o clima aqui não tá tão bom, estamos com o céu cinza, mas quando o céu está limpo, nós olhamos para o céu, ele é azul. Claro, não é azul, a gente sabe que é uma reflexão, blá, mas é o que nós vemos, é o que nós acreditamos e todos concordam, né, que o céu é azul, essas coisas, ou a água é molhada. Então, algumas confirmações, ok, todo mundo pode ter a mesma opinião sobre e não ter problema nenhum com isso, né? Historicamente, os cigarros eram incentivados para mulheres grávidas. O mercúrio foi administrado como medicamento. O chumbo estava em toda a tinta, amianto em todo o isolamento. Manteiga e banha eram boas, depois ruins, depois boas de novo. Populações foram sistematicamente mortas com a cooperação de quase toda a sociedade educada. Essas coisas aconteceram e foram completamente bizarras e loucas, mas aconteceram. Todo mundo estava fazendo isso. Então fujam disso, de fazer coisas, porque todo mundo faz. Mesmo que o seu médico mandar você fazer ou não fazer algo, não tome a palavra desse médico, desse especialista que você consultou, como sendo a palavra de Deus. Todos nós erramos, os médicos erram muito, uma das maiores causas de morte do mundo são erros médicos, então a gente tem que... Não que os médicos sejam pessoas maldosas e nada disso, mas as pessoas cometem erros, elas têm erros de crenças equivocadas, elas às vezes aprenderam alguma coisa na faculdade que não é certa e apenas replicam. Como a Stacey, ela coloca bem aqui, o chumbo estava em toda a tinta. Não apenas o cigarro era incentivado para as grávidas, mas também já deram talidomida para as grávidas, dizendo que era bom para evitar o enjoo. E no final descobriu-se que esse medicamento, como alguns já diziam antes, né, mas eram os teóricos da conspiração,
que o medicamento causava má formação dos fetos. Então, uma coisa terrível, né? E médicos, a pessoa ia ao médico e o médico receitava talidomida. A pessoa ia ao médico grávida e fumante e o médico falava, não tem problema algum, pode fumar, pode fazer o que você quiser. O mercúrio era utilizado como medicamento. Mertiolate, spray, essas coisas também. O amianto que faz mal, a manteiga e a banha que a gente sabe hoje que são ótimas para a saúde, são muito boas para a saúde, elas não eram, elas eram boas, a vovó cozinhava com manteiga, depois veio o Estado mentindo com todas as suas mentiras, com a tabela, a pirâmide nutricional estatal, que é responsável sim, essa sim é um verdadeiro genocídio, né? A gente sabe, quem estuda um pouquinho de nutrição, sabe que aquela pirâmide alimentar é um crime, né? Que é baseada em carboidratos simples, em farinha, açúcares e por aí afora. E muito pouco de carne ou legumes. A gente sabe, né, que isso é histórico. Carne faz bem para a saúde, legumes, saladas, tudo isso é muito bom para a gente. E, claro, algumas coisas são mais difíceis. A manteiga, a banha, como usá-las também, tudo isso faz toda uma diferença. Mas o importante desse parágrafo não são as minhas dicas de nutrição, mas sim que a ciência, entre aspas, né, ela é mutável e a medicina é uma ciência de verdades transitórias. Isso é importante dizer. Lavar a mão era tido como uma pagelança pelos médicos do passado, e quando... Eu esqueci o nome do sujeito que inventou o fato de lavar as mãos antes de entrar na sala cirúrgica, de cirurgia. Ele acha que... Eu não me lembro da história agora, me deu branco, mas eu acho que ele chegou até a ser preso, né? Ou ele foi internado num manicômio, eu não me lembro agora. Por causa da sua defesa de que se higienizasse as mãos antes de fazer um atendimento médico, né? E... Veja, e nós aqui dizemos desde o começo, né, eu mesmo na minha página do Facebook, quando eu vi que havia essa doença nova aparecendo por aí, eu já tive, infelizmente, passei por uma situação de uma pessoa, da minha primeira esposa, né, dela ter tido uma doença incurável, infelizmente ter vindo a óbito por isso, né, mas eu não me conformei que a doença não tinha cura e pesquisei. Eu queria realmente tirar leite de pedra, encontrar um achado médico ou um achado de estudos. Então, casos anedóticos eu estudava. Então, eu sei procurar soluções. Eu não sou médico nem pesquisador formal da área, nem nada disso, mas a gente sabe, a hora que o calo aperta, a gente se mexe, se vira e pula 2 metros se for preciso. Então eu fui atrás e pesquisei muito e eu sei. Infelizmente, para o caso dela, não havia nenhum tipo de tratamento eficaz de fato. Todos os tratamentos que eram tidos como eficazes eram tratamentos com efeitos colaterais tenebrosos, e o funcionar desses tratamentos era aumentar a expectativa de vida em 3 meses, algo assim. Então era muito duro para mim me confrontar com a realidade, mas a realidade é essa, não havia curas, pelo menos não tentamos absolutamente todas as coisas que haviam disponíveis, ou que alguém tinha falado alguma coisa sobre isso, mas fomos atrás de muitas coisas e infelizmente não deu certo também. Mas a hora que apareceu essa doença, tida como, meu Deus, agora o mundo vai ter que parar por causa disso e tal, eu pensei, nossa, deve ser uma doença também que não há nenhum tipo de esperança para as pessoas que contraírem, né? Então eu quero pôr o meu talento que eu desenvolvi pesquisando por conta própria, obviamente, alguma terapia, alguma coisa que possa pelo menos dar uma expectativa de vida maior para essas pessoas, ou mesmo dar uma chance de cura para essa doença. E eu fui pesquisar rapidamente, não foi uma pesquisa de anos, como foi no meu caso lá, mas rapidamente, com uma pesquisa muito rápida mesmo, muito fácil no Google, no Start Page, que eu prefiro, não usem o Google, usem Start Page, DuckDuckGo, você encontra ali, já havia vários estudos científicos com outros coronavírus. É verdade,
Porém, se funciona para um, por que não funciona para outro? E já havia, inclusive, o doutor Raul Didier fazendo as experiências com a cloroquina, e não só ele, né? Depois a quantidade de pesquisas abundam, são mais de 200 estudos científicos, alguns mostrando que não funciona, mas a maioria mostrando que tem alguma eficácia. Não é o medicamento, eu acredito que não seja hoje o medicamento mais eficiente contra o Covid, porém é um medicamento que sim tem uma eficiência, e sim, poderia ter salvado muitas vidas daquelas pessoas que se recusaram a tomar, ou que infelizmente vivem sob a ditadura de políticos que proibiram a prescrição desses remédios, né, ou que tiraram a disponibilidade desse remédio do mercado por algum motivo ou outro. Então isso é um verdadeiro genocídio, verdadeiro crime, ignorar, tapar os olhos para os estudos científicos que existem, e muitos, e para qualquer um que duvidar, teve um comentário num dos vídeos meus que a pessoa falou, mas que horror, não tem nenhum estudo falando. Não, tem, e são centenas, porque tem mais de uma centena, então são centenas de estudos sobre a cloroquina, tem muitos outros sobre a ivermectina e tantos outros medicamentos que estão hoje sendo utilizados nessa guerra contra esse vírus, e sim, há eficácia comprovada por vários desses testes. Alguns não notaram essa eficácia, mas na minha pesquisa por uma doença incurável, eu ver uma quantidade de testes tão grande mostrando uma certa eficácia do medicamento, não é cura, não é 100% de cura, nem 100% de prevenção da doença que a hidroxicloroquina causa, não é uma taxa até baixa, né, se comparado com a cura de outros remédios, mas muito alta comparada com medicamentos para doenças incuráveis, infelizmente, hoje em dia. Então, sim, além da cura, a coisa que mais cura essa doença é não fazer nada, é o nosso próprio corpo mesmo, ele mesmo cura, então ele vai ser eficaz na esmagadora maioria dos casos das pessoas que contraírem esse vírus. A esmagadora maioria vai ter ou nenhum sintoma, essa é a maioria mesmo. Alguns vão ter sintomas de gripe leves, uma minoria vai ter sintomas mais graves, e uma minoria dessa minoria que teve os sintomas mais graves vai chegar a óbito, infelizmente, como é o caso também da gripe, da taxa de mortalidade e de sobrevivência, né, da gripe influenza A ou B, ou de outros coronavírus, é muito semelhante a essa, né? O que eles dizem que pega em muito mais gente, eu acho que pode ser, mas os números oficiais não mostram isso, né? Porque a gente tem, se você entrar no site da OMS até, eu não sei se está lá ainda, mas eu lembro que no começo dessa pandemia eu procurei para comparar com a gripe, claro, porque são muito semelhantes, né? As doenças são muito parecidas, né? Então eu fui pesquisar. Então os especialistas que a OMS considera especialistas, e devem ser mesmo, eu não sei, dizem que por volta de 1 bilhão de pessoas contraem o vírus da influenza por ano no mundo, né? São receptores do vírus da influenza por ano. 1 bilhão de pessoas. Um mundo de 7, 8 bilhões de pessoas, 1 bilhão pega essa gripe. Eles não têm exames nem dados concretos para provar esses números. Essa é a expectativa, é o chute, né, dos especialistas, que a OMS considera especialistas. 1 bilhão. Desses, aí por volta... porque eles, aí sim, quando vai para o hospital, os casos mais graves, eles testaram alguns, e não é no mundo inteiro uma testagem em massa como aconteceu, mas são por volta de 6 a 8 milhões de internações por ano por conta da gripe, da influenza, né? E mortes pode variar aí, vai de ano para ano, mas de 650 mil para 1,5 milhão, 2 milhões de pessoas por ano, vítimas da gripe influenza. Então, são números bem parecidos. Essa, por ser uma gripe nova, deveria contagiar mais, então, eu não sei, ou ela é menos letal ainda do que eles dizem, né?
é menos, porque se é uma gripe nova que vai contagiar todo mundo, e o Brasil, a gente sabe que essa gripe não começou em março do ano passado, essa gripe começou bem antes. O Brasil teve carnaval, teve em 2020, teve vida normal, um Réveillon em 2019 para 2020, e vida normal, uma grande parte desse tempo todo. Aglomerações, a gente viu diversas passeatas a favor de Bolsonaro, passeatas contra Bolsonaro, festas, pessoas que se diziam os bastiões do fica em casa, flagrados aglomerando com seus amigos em churrascos, ou seja, todo mundo se encontrou, todo mundo burlou, todo mundo teve contatos íntimos com outras pessoas, não necessariamente sexuais, né, mas dar a mão, abraçar, tá perto, tá junto na mesma sala com outras pessoas sem uso de nenhum equipamento de segurança. Isso todo mundo fez. Se essa gripe era tão contagiosa, como dizem alguns, ela deveria ter contaminado realmente 100% da população brasileira e tudo isso. Bom, então, ou não testaram, ou ela não é tão letal assim, né? Se é esse o fato, mas a maioria não foi testada, dos que contraíram o vírus não foi testado. Ok, então quanto mais pessoas não foram testadas, quanto maior o número de pessoas que contraíram o vírus, menor fica a letalidade, mesmo que os números sejam grandes, né? Óbvio, a gente sabe que tem muita fraude na contagem desses números, não podemos confiar nunca em nenhum número que venha do Estado, mas a gente sabe disso. Então eu vou continuar aqui só para não dar ênfase mais para o artigo da Stacey. O assunto é bom. Pessoas más sabem disso, da loucura das multidões. Elas a usaram por milênios para controlar as massas, culminando nas maiores tragédias que o mundo já viu. Na era atual de coleta de dados em massa, a manipulação de populações é ainda mais fácil. Quanto mais eles sabem sobre nós, melhor podem personalizar suas mensagens. A gente sabe disso. O Estado ele vive do medo dos outros, né? É o medo do que haveria sem o Estado. Ai, meu Deus, anarquia, que horror. Não tem ninguém para roubar institucionalmente todas as pessoas e mandar elas fazerem e desfazerem o que os políticos quiserem. Que horror, meu Deus. Ou então invasão externa. Olha lá o Hugo Chávez, que não tem dinheiro sequer para tirar petróleo do fundo lá da terra deles. Petróleo melhor que o nosso e mais abundante do que o brasileiro, e o Brasil com PT tirava petróleo, o Chávez não tem nem isso, e querem empurrar que há uma ameaça externa do Chávez, e pode haver lá o povo da Amazônia, mas se o Brasil fosse um país livre não teria essa ameaça. Mas eles sempre sempre vão inventar alguma coisa para deixar a gente com medo e justificar a existência e os atos do Estado. E claro, emergências são maravilhosas para políticos, eles podem fazer todas as compras emergenciais, que essas não passam por licitações, podem ser secretas, aceitar os contratos mais escabrosos possível, e essas vacinas, é o Bolsonaro, que fala que eu não critico o Bolsonaro, é um absurdo que o Estado primeiro se envolva na compra de vacinas. Isso devia ser completamente 100% privado. Se você acha que os pobres, mas os pobres não teriam sim, porque você está aí preocupado com os pobres não terem ou não terem acesso à vacina, você, com certeza, você não é uma pessoa que quer que está falando isso, que está preocupado com os pobres só para que o Estado me roube e dê o meu dinheiro para os pobres. Se o Estado não existisse, eu duvido que você me roubaria pessoalmente, e acredito que você, preocupado que é com os mais pobres, iria abrir o seu talão de cheques e dar o seu dinheiro para que os pobres tivessem acesso a essa vacina. Eu não faria porque eu não acredito nessa vacina. Eu acho que ela é muito melhor dar outras coisas para os pobres, como uma nutrição mais digna, mais saudável, né? Conselhos de como obter saúde e não como fugir de doenças ou se curar de doenças. Então, em vez de dizer às pessoas para ficarem em casa, o que nós deveríamos fazer era: saia de casa, vá tomar sol, vá respirar puro, vai trabalhar, vai encontrar seus amigos, coisas que fazem o seu sistema imunológico ficar mais forte, mais resistente a doenças. Você tendo uma mente sã, um corpo são,
as suas chances de contrair uma doença são menores. Não quer dizer que você vira super-homem se você fizer exercícios físicos e se alimentar de maneira saudável, suplementando com vitaminas, se for o caso. Eu acredito que seja o caso de todo mundo. Eu acho que é impossível todos terem dietas perfeitas, então sempre há necessidade de suplementar, então eu acredito nisso. Mas ninguém vira super-homem, as doenças estão aí, elas podem pegar em qualquer um, principalmente, infelizmente, as mais graves, porém, você diminui suas chances, você fica mais saudável, e aí você não sobrecarrega o sistema hospitalar. E é isso que a gente quer na vida. Ninguém quer ir no hospital. O hospital é o pior lugar do mundo para você estar. Olhar para a cara do médico não é uma coisa muito agradável. Normalmente nós vamos ao médico quando estamos doentes. Poucas pessoas fazem a medicina de prevenção. E mesmo essa medicina de prevenção, às vezes não é. Você não vai obter os melhores conselhos para você obter mais saúde. Infelizmente, né, muitos médicos não dão nenhuma importância cuidar da saúde. Eles acham que tudo que eles fazem e podem fazer é cuidar da doença. E isso é triste mesmo, mas é o que eles aprenderam na faculdade e não dá para ensinar a roda para a maioria, né, infelizmente. Mas eu vou continuar aqui. Esse uso de manipulação em uma escala populacional costumava ser altamente controverso. Quando JFK, o Kennedy, que foi assassinado, concorreu à presidência dos Estados Unidos, quando os computadores eram novos, sua campanha recrutou uma startup chamada Simulmatics Corporation para criar um modelo de computador do público eleitor, compilado por meio de pesquisas, e então perguntou a essa população virtual como ele responderia a várias mensagens de direitos civis. JFK usou essa mensagem e venceu, mas quando sua tática vazou, o público ficou indignado. Eles queriam autenticidade, não uma traição baseada em dados. Quem sabia o que JFK realmente pensava sobre os direitos civis? O público não sabia. Ele simplesmente descobriu o que eles queriam ouvir e disse. É maravilhoso para os políticos, realmente essas ferramentas são maravilhosas, e parece que o Ditadoria, ele observou isso, e não só ele, né? Todos os políticos sempre fizeram isso. A gente vê o tanto de dinheiro que se pagava às empresas de marketing, de publicidade, nas campanhas eleitorais. Aqueles marqueteiros bilionários, né, que viviam de vender para os políticos a chave para o sucesso, né? Diga o que eles querem ouvir. E minta, e os políticos não têm nenhuma ética, nenhuma moral. Então os políticos mentem descaradamente, sem nenhum problema. São grandes mentirosos, todos eles. E por isso essa junção das pesquisas, né, do Big Data, das informações com políticos é tão perversa. Porque quanto mais informações eles têm sobre nós, como ela bem disse, mais eles podem mentir para nós, criar falsas narrativas, criar fatos, até false flags, que são aqueles atos que o governo mesmo inventa para que obtenha um apoio da população, né, da sociedade para certas medidas. Então, tudo isso eles fazem sem nenhum problema. Então, é muito perigoso mesmo. Vistos pelas lentes da mina de ouro de dados de hoje, os modelos de ciências sociais usados por políticos como JFK, em 1960 eram ridiculamente pouco sofisticados. No entanto, eles ainda funcionavam. Hoje, as empresas de tecnologia possuem todos, e eu realmente quero dizer todos, os nossos dados. Portanto, podem fazer um trabalho muito melhor de controle sobre nós. Combine isso com a 27ª Lei do Poder, de Robert Greene, e você terá a campanha de propaganda Covid-19 e o culto resultante, completo com o uso de máscara universal e a exclusão dos não vacinados da sociedade educada. Bom, só fazendo um parênteses aqui, ela no parágrafo anterior, havia um link ali, que é o link para um livro, né? If Then, How the Simulmatics Corporation Invented the Future. É um link para um livro que está na Amazon americana, não sei se tem na Amazon brasileira, em português, e neste capítulo ela linka
ela linka, não, não sei, acho que fomos nós que linkamos na tradução, para um artigo do, não sei nem, jornal GGN, eu não conheço esse jornal, mas é um artigo interessante que mostra como o João Dória usou esse livro para fazer sua campanha, para mentir pra gente, né, para tornar as pessoas mais passíveis de estarem ao lado dele, né, para jogar as pessoas mais do lado do João Dória. Então, como ele usou com as fantasias das pessoas, isso tá no livro do Green, e também o João Trabalhador, é um bordão, a ação de se comparar com humildade e simplicidade, e a descrição do livro no The New York Times é significativa, né? A moral, astuto, implacável e instrutivo. 48 leis do poder é o manual definitivo para qualquer pessoa interessada em ganhar, observar e garantir o controle total. E segue, né? O site de uma livraria diz sobre o livro, né? As leis incluem, entre outras, a capacidade de esperar o momento certo para atacar, criar uma aura de mistério para confundir os inimigos, saber conquistar corações e mentes das pessoas e encobrir todos os atos em cortinas de fumaça. Reis, políticos, generais, diplomatas e religiosos, assim como cortesãs, bandidos e charlatões, servem de base para as 48 leis que regem o poder e a influência sobre outras pessoas. Interessantíssimo aqui o artigo, não encontrei o nome do autor, mas tudo bem. Então segue aqui. A 27ª lei do poder. Jogue com a necessidade das pessoas de acreditar para criar seguidores semelhantes aos de um culto. As pessoas têm um desejo irresistível de acreditar em algo. Torne-se o ponto focal de tal desejo, oferecendo-lhes uma causa, uma nova fé a seguir. Mantenha suas palavras vagas, mas cheias de promessa. Enfatize o entusiasmo sobre a racionalidade e o pensamento claro. Dê a seus novos discípulos rituais para realizar. Peça-lhes que façam sacrifícios em seu nome. Na ausência de religião organizada e grandes causas, seu novo sistema de crenças lhe trará um poder incalculável. É o manual de todo o covidiano e todos esses ditadores da fraudemia. É impressionante, a gente vê, eu leio, olho isso e vejo o João Dória, mas obviamente por trás dessas palavras, desse manual realmente, estão todos eles, né? O Dória talvez o único que leu e aplicou porque leu, e os outros aplicam porque copiam, né? Como explica Green, os charlatães entendem que quanto maior o grupo que eles reúnem em torno de si, mais fácil é enganar. Em um ambiente de grupo, as pessoas são mais emocionais e menos capazes de raciocinar, devido ao clima comunitário da atenção extasiada. Isso torna impossível encontrar a distância para ser cético. Quaisquer deficiências nas ideias do charlatão são ocultadas pelo zelo da massa. A paixão e o entusiasmo varrem a multidão como um contágio, e eles reagem com a violência a qualquer um que se atreva a espalhar uma semente de dúvida. Exatamente o que a gente vê é um manual realmente para os covidiotas, e não só isso, é um manual de todos os ditadores. Você tira o foco da razão, coloca todo na emoção, não entrega nada, promete, faça promessas, prometa tudo que você puder, né? E que as pessoas, você acha que as pessoas querem, e faça seguir rituais, sacrifícios. É terrível mesmo. É isso exatamente que acontece. Por que isso acontece? Porque os humanos são o que os humanos são. Como as abelhas, eles se comportam de uma determinada maneira na colmeia. Quando eles veem todo mundo fazendo algo, eles presumem que deve ser a coisa certa. Eles querem ser populares e fazer a coisa certa. Então, eles seguem a multidão, independentemente do que a multidão esteja fazendo no momento. Na década de 1940, a multidão queimava judeus em fornos. Em 2021, a multidão está levando os empresários à falência, proibindo as crianças de respirar e exigindo que pessoas perfeitamente saudáveis recebam uma injeção experimental para ir ao teatro. Este é o impulso do grupo para o declínio, em ação. A conformidade dos covardes afundando todo o navio da sociedade. É muito triste realmente que a história se repita e que a
as pessoas sejam desse jeito mesmo, sejam abelhas na colmeia, pessoas que não desenvolvem a individualidade, o poder de raciocinar. Infelizmente, eu vejo muitos amigos meus, pessoas que estudaram na mesma escola, que tiveram uma formação muito parecida com a minha. Tive o privilégio de nascer numa família com pai, mãe, atenciosos, carinhosos, e muitos meus amigos também tiveram esse privilégio, mas eles, não sei também se por falta de tempo, de vontade, eles não raciocinam quanto a essas questões. São muito inteligentes para fazer o que eles fazem lá no trabalho deles, super bem sucedidos, muito inteligentes por terem vários deles formado família também. Isso é muito bom, mas infelizmente sobre esse e outros temas relacionados ao libertarianismo ou qualquer coisa que seja economia, eles não raciocinam, eles recebem informações de autoridades, aceitam, mesmo sem aprofundar nada. Eu me lembro, eu fui expulso de um grupo de WhatsApp porque as pessoas estavam comemorando que a Mandetta do estado onde eu moro havia finalmente, em novembro do ano passado, né, quando já tinha aí a pandemia há muito tempo, finalmente a Mandetta havia obrigado todos os estabelecimentos comerciais a exigirem o uso de máscaras sob severas punições. E eu simplesmente perguntei, mas escuta, ela apresentou alguma evidência científica de que isso funcione para exigir medida tão drástica? E fui eliminado ali. Ou seja, a pessoa não raciocina só porque eu fiz uma pergunta para ir mais além, eu já sabia a resposta. Óbvio que não existe evidência científica de que máscaras funcionam. E essa pessoa me mandou embora só porque eu fiz uma pergunta que certamente iria fazer os outros membros do grupo pensarem. Essa pessoa completamente com o cérebro lavado, destruído por toda essa propaganda da imprensa e dos políticos, não queria que ninguém questionasse, porque se questiona é terraplanista, se questiona está pondo vidas em risco. A pessoa não pensa, simplesmente não há raciocínio numa pessoa dessa. E é isso que acontece mesmo. Uma pessoa dessa não hesitaria 2 vezes antes de jogar alguém como eu, que questiona a autoridade, questiona coisas sem sentido, explicações sem sentido, medidas autoritárias, ditatoriais e sem nenhum embasamento científico. Ele não teria problema nenhum de me jogar no forno, né? E isso é assim mesmo. Ela linka aqui para mais um livro, Laws of Human Nature. Eu nunca li esse livro. Então a Stacy vai citar mais um trecho de um livro. Resista ao impulso do grupo para o declínio, a lei da conformidade. Temos um lado de nosso caráter que geralmente desconhecemos, nossa personalidade social, a pessoa diferente que nos tornamos quando operamos em grupos de pessoas. No ambiente do grupo, inconscientemente imitamos o que os outros estão dizendo e fazendo. Pensamos de forma diferente, mais preocupados em nos adequar e acreditar no que os outros acreditam. Sentimos emoções diferentes, infectadas pelo humor do grupo. Estamos mais propensos a assumir riscos, a agir irracionalmente, porque todo mundo está fazendo isso. Essa personalidade social pode vir a dominar quem somos. Ao ouvir tanto os outros e conformar nosso comportamento a eles, aos poucos perdemos o senso de nossa singularidade e a capacidade de pensar por nós mesmos. A única solução é desenvolver a autoconsciência e uma compreensão superior das mudanças que ocorrem em nós em grupos. Perfeito. É o que a gente observa mesmo. São as pessoas, quando vivem em grupos, elas acabam indo com a maré, né? Vai com a maré. Tá todo mundo fazendo isso, mas quem tá fazendo isso? E nós libertários enfrentamos isso muito. Então, só o fato de eu ser um libertário e ser um libertário há quase 2 décadas, e um ativista libertário, uma pessoa que fala abertamente sobre libertarianismo, eu sei muito bem o que é ir contra a maré, estar sozinho. Então não é uma novidade para nós libertários sermos do contra, ou sermos aqueles caras chatos que ficam pensando, ficam raciocinando, questionando.
Não, nós somos essas pessoas. E foi dessa maneira, foi questionando, pensando e não aceitando que nós estudamos e acabamos nos deparando com o libertarianismo. E para mim também é uma grande prova da superioridade do libertarianismo e da escola austríaca de economia, é que quase 2 décadas eu não consigo transpor essa barreira. Eu já ouvi, debati muito, nunca peguei os argumentos e falei, não, agora é isso aqui, pronto, eu acredito nisso, acabou. Eu sempre botei meus argumentos à prova em debates, e não me incomodo dos meus amigos, das pessoas na internet virem questionar as coisas que eu digo ou falo. Eu acho muito bom. Se não há questionamento, não há evolução do pensamento, e eu acho que de um debate sempre que 2 pessoas entrarem com a cabeça aberta e forem escravas dos argumentos, como eu sou, só há vitória no debate. Porque se a pessoa vem me desafiar e eu mostro a superioridade dos meus argumentos, ela vai crescer porque ela vai encontrar um argumento melhor, e eu também vou crescer porque eu vou ter a reconfirmação dos meus argumentos. Por isso eu adoro debates, e não apenas aqueles de mais alto nível, mais profundos sobre a teoria libertária ou a escola austríaca de economia, mas principalmente os mais rasos. Eu adoro sempre voltar às raízes, à superficialidade, à superfície, para respirar, né? Ver que tem gente ali fora, tem gente ainda que não descobriu a densidade da teoria, e nem nada disso. Eu acho muito bom, é onde eu prefiro estar, para falar a verdade, que é nos debates mais primários, né, mais iniciantes, no caso, do libertarianismo. Esse programa eu tento manter nesse nível. Se eu estiver falando de uma maneira muito difícil, alguns artigos eu não vou conseguir simplificar ao máximo, mas eu tento simplificar ao máximo e não trazer, ao invés de ficar falando, é porque autor tal citou tal coisa, e falando as teorias mais difíceis, mais profundas, eu tento manter tudo na superficialidade. Se eu estiver falando grego para vocês, me avisem nos comentários também, porque eu quero deixar os meus comentários bem acessíveis. Eu vou seguir aqui. Sabendo disso sobre a natureza humana, o tirano de hoje pode facilmente usar a mídia social e a mídia de massa para criar a impressão de um grupo completamente unificado. A propaganda astroturfing foi usada pela China desde o início para criar a impressão de que o lockdown funciona e que qualquer político que não o imponha está cometendo genocídio. Agora que os danos estão disponíveis, sabemos que as pessoas que impuseram as quarentenas e os lockdown foram, na verdade, as que cometeram genocídio. Mas o culto não pode admitir isso. Fazer isso a essa altura seria uma blasfêmia. Eu vou primeiro mostrar para onde ela linka. Primeiro, ou nós linkamos, né? Acredito que foi o Fernando na edição. Primeiro linka para explicar o que seria o astroturfing. Astroturfing é a oposição a movimentos de raiz, movimentos de base, né? Ou seja, espontâneos da sociedade. Como é um movimento libertário, nunca houve nenhuma mentira da nossa parte. Meus irmãos criamos um movimento libertário, claro, com a ajuda. Não se faz um movimento com 3 pessoas. Muitos se juntaram a nós no começo. Por isso ele existiu, ele nasceu, né? Senão seria eu e meus irmãos conversando na sala de casa. Mas ele nasceu quando as pessoas começaram a se juntar a nós, entender o nosso lado e ler as coisas que a gente traduzia, as ideias que a gente trazia nos debates. Então, esse é um movimento raiz. E o movimento Nossa Vida de Volta, lá do Paulo Cogos, os movimentos contra o lockdown, mundo afora, todos esses são movimentos de raiz, movimentos de base. O de raiz é porque é o grassroots, né? Que é a palavra americana, e astroturfing é o oposto, seria como se fosse o gramado sintético. Grassroots é grama de raiz e outro como se fosse grama sintética. É um movimento de mentira, criado por grandes corporações ou partidos políticos ou interesses políticos, aí, lobbies de interesses políticos, para ter a aparência de um movimento de raiz, né? E a gente vê isso acontecendo demais. Eu lembro, tinha uma pessoa conhecida meio que trabalhava numa agência de fake news. O cara, essa agência era uma agência de comunicação que vivia de implantar matérias pagas em jornais que não diziam que essas matérias eram pagas, como o Jornal da Globo, a SPTV, essas coisas, contra a livre importação de cigarros, né, que eles chamam de contrabando.
Eles faziam isso, inclusive eles tentaram fazer um protesto, e aí protestos da Globo também, eu já vi vários que a Globo fez, inclusive eu mesmo, eu organizei o protesto contra o PNDH3, que foi uma medida da Dilma, um pacotão que a Dilma queria passar, né, e é o 3, porque já era a terceira vez que eles estavam tentando passar isso, que tinham sim coisas interessantes ali, como a permissão de 2 homens assinarem um contrato como de casamento, como de união civil, né? De casamento não, casamento é na igreja, união civil seria para o Estado. Então tava lá dentro desse pacote união civil de 2 homens ou 2 mulheres, tanto faz. E que eu acho é um absurdo ser proibido, todos os adultos deveriam ser livres para firmar o acordo que eles bem entendessem, né? Contanto que não violasse o direito de nenhuma terceira parte, né? Mas o contrato entre 2 partes deveria ser permitido o que quer que eles quisessem contratar. E claro, fomos fazer esse protesto defendendo esse lado também, as coisas ok, mas outras coisas não, a gente não queria a censura e tantas outras coisas, aberrações que haviam dentro desse projeto. Fiz o protesto, disseram que até o Bolsonaro queria ter ido, não foi, isso foi lá em 2010, faz muito tempo, e na época eu havia sentado à mesa com o pessoal da Rede Globo, eles haviam convidado nós do Instituto do Instituto Rothbard, quando ainda se chamava Instituto Mises Brasil, nos convidaram para uma reunião na Rede Globo, e esse convite veio inspirado por um artigo que o Fernando escreveu com um pseudônimo, criticando a Anvisa, porque o Erlanger, acho que é Arthur Erlanger, não sei se é o primeiro nome de Arthur, o Erlanger, ele, que era o cabeça da Globo para assuntos institucionais, eu acho, ele estava com um problema de importar um aparelho de ouvido dele, que ele era meio surdo no ouvido, eu não me lembro agora, e ele também tinha um bode muito grande da Anvisa, ele leu o artigo, achou a coisa mais maravilhosa que ele já tinha lido na vida e quis nos convidar, então fui lá eu e o nosso mantenedor da época, o Pilantra, que acabou ficando com a marca Instituto Mises Brasil e destruindo ela, né? E por conta dessa reunião, nessa época mesmo eu já estava com o pessoal do Liber, já estava no ativismo aí com o Instituto Rothbard, Mises Brasil na época, e organizei esse protesto e mandei e-mail para todo mundo, para todas as televisões, achei o e-mail de todo mundo, todos os jornais, todas as televisões, e mandei um e-mail para as pessoas que eu havia conhecido nessa reunião. E aí eles mandaram uma equipe filmar, mas porque eles a gente teve esse contato, eles acho que gostaram de mim, gostaram das ideias da liberdade, pelo menos naquele momento, né? Óbvio que não vingou, né? Eles fizeram uma propaganda, esse convite foi para fazer uma propaganda na Rede Globo contra os impostos, né? E óbvio que nós topamos e pusemos nossa marca lá, eles iam divulgar nossa marca de graça e nós aceitamos. Eu, inclusive, na época eu já havia visto várias propagandas que haviam tido mundo afora, acho que uma de Liechtenstein, ou não me lembro se era Liechtenstein ou Luxemburgo, não me lembro que país que foi, que tinha umas propagandas muito boas, eu mandei para eles os vídeos e a propaganda acabou sendo baseada nesses vídeos que eu havia mandado, né? Então muito bom, que bom que eles fizeram isso, graças ao artigo que o Fernando escreveu e ao nosso trabalho sério no Instituto Rothbard, tivemos esse convite e fizeram uma propaganda ali. Mas eles mandaram essa equipe de filmagens para o nosso protesto, que tinha aproximadamente um pouco menos de 50 pessoas, acredito. Saiu no jornal do almoço lá, não sei se da noite também saiu, da Rede Globo. E no mesmo dia havia um protesto de 2.000 pessoas abraçando a Lagoa Rodrigo de Freitas, lá, sei lá, porque havia sido atropelado um ciclista, e não saiu uma linha sobre esse protesto com mais de 20.000 pessoas, 2.000 pessoas, não sei, era um número grande de protestantes ali. Protestantes não, manifestantes, e não saiu uma linha. Então eles fazem esse tipo de coisa, e a gente vê protestos na Rede Globo. Eu lembro dos protestos que tinham, às vezes na Paulista, era um protesto com 10 mulheres carregando um bebê no colo, ou 5 mulheres, não sei, e a Rede Globo estava lá filmando, enquanto outras coisas acontecendo na cidade, nenhuma atenção deles. Eles fazem a notícia, eles criam a notícia e fazem parecer que é algo raiz, algo que nasceu espontaneamente de grupos da sociedade. Isso, o BLM e tantos outros, os antifas, tudo isso a gente sabe de onde nasceu, a gente sabe até esses movimentos estudantis,
o impeachment do Collor, esse fora Bolsonaro, aí a gente vê todos os sindicatos ali, com todos os sanduíches de mortadela, como é de praxe, né? As bandeiras vermelhas, os balões, grandes budgets para marketing, publicidade, e as televisões cobrindo de maneira completamente imparcial, né? Mostrando exatamente o que aconteceu, mas sempre inflando os números e tudo isso, e desinflando os dos movimentos realmente de raiz, como são os movimentos contra o lockdown. Mas, seguindo, aí nós linkamos também para outro artigo, um artigo nosso aqui, a grande mentira como o Covid-19 se tornou uma operação de desinformação envolta em um vírus. Tem mais um link para quarentenas não controlam o coronavírus, a evidência, é óbvio, né? E o culto covidiano, um dos melhores artigos aí sobre a pandemia. Então é isso. Então, seguindo aqui a leitura. Em suma, era muito fácil saber como manipular a sociedade de hoje em lockdowns, máscaras, distanciamento social e injeções experimentais universais para pessoas com risco de doença estatisticamente zero. O manipulador precisava apenas criar a impressão de um risco muito assustador e usar mensagens baseadas na virtude para convencer as massas emocionais e temerosas de que 1. Elas realmente deveriam estar com muito medo. E 2. Uma ação estava disponível para garantir não a sua própria segurança, mas a segurança dos outros. Eles não eram covardes ao apoiar inflexivelmente os lockdowns. Eles foram heróicos salvadores da humanidade. Apenas obedeça às regras e você salvará vidas. Rapaz, esse trabalho de mensagem funcionou. E funcionou muito bem, inclusive quando a gente vê pessoas usando máscaras do lado de fora, do lado de dentro, até não funciona também, sabe? Tem pesquisas científicas que aqueles panos que não funcionam, tem máscaras que funcionam, mas o que funciona contra vírus são coisas de laboratório ou de médicos, coisas que a gente não aguentaria usar o dia inteiro, seria contra a natureza humana, contra a saúde das pessoas, fazê-las usar por horas e horas a fio a mesma máscara, por dias a fio, semanas a fio e quiçá por meses a fio, as pessoas mais pobres, a mesma máscara durante o seu trabalho em lojas, em estabelecimentos, em supermercados, 8 horas por dia, todos os dias de máscara, isso não faz bem para a saúde. Mesmo que seja uma máscara de pano que não funciona para o lockdown. É muito triste realmente que as pessoas se deixem levar dessa maneira. Pensar, eu sei, é trabalhoso, é chato pensar, discutir, debater, estudar, então, puxa vida, como é chato, né? Mas quem não faz isso está condenado a viver na mão dessas pessoas que não têm nenhum pingo de ética. São os mentirosos, pessoas que não têm problema algum em mentir, zero problema em mentir. E os e-mails de Anthony Fauci, o Mandetta americano, deixam isso evidente, que a mentira veio desde o momento número 1 dessa pandemia, né? E a gente sabe, tem uma outra frase que em qualquer guerra a primeira vítima é sempre a mesma: a verdade. Então a gente vê isso nessa guerra insana que alguns governadores e prefeitos e outros membros da burocracia e do estamento estatal, no judiciário em especial, decidiram travar contra a sociedade. Um exercício de poder, de soberba e de corrupção sem histórico na humanidade. Nunca. Os manipuladores agora têm uma população emocionalmente vulnerável na defensiva, sem vontade de admitir, mesmo depois de dados inequívocos sobre o fracasso dos lockdowns, que suas ações resultaram em danos incalculáveis e não salvaram ninguém. Os membros do culto nunca admitirão que foram enganados pela clássica falácia lógica post hoc ergo propter hoc, porque a doença foi embora, suas ações funcionaram. Essas pessoas foram enganadas, em algum nível elas sabem disso, e como resultado estão dispostas a olhar para o outro lado quando seus semelhantes não vacinados são forçados a usar um símbolo do impuro: as máscaras. Ser enganado, descobrir que foi enganado, é terrível para as pessoas. Eu já fui enganado. E não é fácil.
Não é fácil você abandonar suas velhas crenças e admitir que você foi feito de otário. E eu já fui. Eu admito. Eu fui feito de otário, caí num golpe de investimento com uma pessoa que era libertária, se dizia libertária, chegou, se aproximou de nós. Por anos a fio ele fez o papel de amigo, ganhou sim minha confiança e eu acabei investindo na empresa dele e ele sumiu. É óbvio que ele não sumiu. Agora eu sumi, seus otários. Não, o sócio dele sumiu. Ele não sumiu. Ele foi enganado também pelo. Então a gente sabe como são essas coisas. Então eu caí, fui feito de otário. E é difícil, é duro admitir, mas realidade, eu vou fazer o quê? Eu não sou um otário por causa disso, eu nunca caí em nada, nunca abri, sair dinheiro no meu bolso é muito difícil, aconteceu uma vez na vida e infelizmente foi uma lição cara, mas foi uma lição aprendida para não abrir nunca para ninguém. Você pode até confiar, falar, sim, ok, o que você tá falando, ok, mas e aí, eu preciso fazer alguma coisa? Na hora que ele exige de você que faça alguma coisa, ou que você tem que desembolsar qualquer coisa, pagar algum dinheiro, você fala, obrigado, ou você vai lá, estuda muito mais, cheque muito mais as informações. Eu achei que eu tinha informações suficientes, e sempre é assim, né? As pessoas falam, não, calma aí, quem que tá falando esse negócio de lockdown? Quem tá falando esse negócio de lockdown? O Drauzio Varela, o Jornal Nacional, a Folha de São Paulo, o João Dória Júnior, o Davi Wipe. Eu não preciso de mais nada. São essas pessoas, então eu tô com elas. Eu não vou nem olhar os trabalhos científicos, as evidências científicas que eles vão apresentar para nós, para exigir todo esse sacrifício da população, né? Exigir esses poderes ditatoriais jamais antes visto na história da humanidade. Nenhuma época houve essa prevenção, essa proibição de se frequentar vias públicas, praças, praias, ambientes de trabalho. Imagina que absurdo. Nunca houve, né? E as pessoas acreditam nisso, elas já sabem agora. Cada dia mais, os e-mails do Anthony Fauci, a receita do Davi Wipe de cloroquina, não, nada disso é suficiente, não, tá tudo errado, não funciona, vocês não sabem nada. É difícil mesmo, mas esses são os verdadeiros cabeçaduras, negacionistas, terraplanistas. Essa história da Terra plana é uma mentira sem tamanho. Nunca houve um movimento grassroots falando de pessoas que negam a esfericidade, sei lá, que a Terra é redonda, não é redonda, ela é elíptica, né? Mas ela não é plana. Nunca houve esse movimento, é uma coisa inventada aí pelos jornais, porque tem, sei lá, 5 pessoas no mundo que questionam isso. Eles pinçaram essas pessoas para usar isso como para desmerecer qualquer movimento que questione qualquer coisa, né? Quando na verdade eu acho até importante que hajam pessoas que neguem, ou que pelo menos questionem até que a Terra é plana ou redonda, tanto faz. Porque se a pessoa se incomoda com isso é porque ela não tem argumentos para defender essa posição, ela apenas acredita que a Terra seja redonda. Quando as pessoas que defendem a Terra plana, elas têm argumentos, têm perguntas que podem deixar qualquer pessoa que não tenha conhecimento de saia justa. Então, com certeza absoluta, todas essas pessoas que acusam as outras que acreditam na ciência, que a cloroquina tem estudos científicos que provam que ela tem uma eficácia, e as pessoas que não acreditam, ou seja, que não tiveram o trabalho de ler os trabalhos acadêmicos, os trabalhos científicos, as pesquisas feitas com esse medicamento, acusam as outras de terraplanista. Essas pessoas, na verdade, elas seriam os terraplanistas, aqueles que, porque a crença era que a Terra era plana na época, não podia ser contrariada. Então, imagina, o cara tá questionando se a Terra é plana, imagina que coisa absurda. E era absurdo, era tipo, eu acho que é balela essa história, mas tem vários vídeos falando sobre isso de outras pessoas sobre a Terra plana. Não queria ficar muito nesse assunto, mas é isso, a pessoa ficaria, elas seriam essas pessoas que questionam a ciência ou a eficácia da cloroquina, sendo que há trabalhos científicos e pesquisas apontando e provando isso, seriam as mesmas pessoas que questionariam até aquelas pessoas que questionam a Terra plana. Ou seja, as pessoas que provaram que a Terra é redonda, eu ia falar, imagina, mas todo mundo sabe, faz anos que a Terra é plana, pô. O rei falando, isso aqui é o quê? O rei e todos os especialistas do rei falando isso.
Pois é. Ou o cara que, ou como eu citei no começo, o cara que inventou lavar as mãos para entrar num atendimento médico. É isso. Essas são as pessoas que se dizem seguir a ciência, ciência, ciência. É isso. Então vamos lá. E aqui ela linka, acho que nós linkamos para um artigo chamado A Questão dos Não Vacinados. E no próximo parágrafo aqui ela vai linkar para Os Alemães Estão de Volta, outro artigo recentemente publicado pelo nosso instituto. Agora sabemos como as tragédias históricas se desenrolam. Tragédias como o nazismo, o comunismo, o socialismo. Essas são as verdadeiras tragédias, as terríveis e temerosas tragédias dos tempos modernos, né? Pelo menos não tão passados, né? Tiveram outras também, mas baseadas na mesma ideia divulgada aqui pelo artigo. Então, seguindo. A maioria das pessoas fica segura no meio da multidão, sem vontade de se destacar, infectada pelo humor do grupo. O que quer que a maioria esteja fazendo é o curso de ação mais confortável, e a maioria das pessoas prefere o conforto. Eles não conseguem entender o valor do desconforto e de seguir as poucas pessoas corajosas que estão dispostas a suportar esse desconforto, se mantendo longe da multidão. Somos nós, os libertários, que estamos sempre longe da multidão, infelizmente, né? Mas eu acredito que isso vai mudar e o fato, como eu falei no começo meio brincando, mas o fato de um dia eu acreditar que a maioria vai aceitar as ideias libertárias, não vai mudar o fato das ideias libertárias estarem certas. Não é uma regra de que a maioria aceita, então tá errado. É uma brincadeira que eu fiz no começo, mas confundindo de verdade, infelizmente, hoje em dia, né? E nunca tema ser do contra, estar contra tudo e todos, porque você pode muito bem estar certo. Claro, você tem chance de estar errado também, não tem problema. Mas se a Rede Globo, eu tinha uma máxima, assim, tudo que os políticos falarem, eu acredito no contrário. Tanto é que agora o governo americano falando que tem mesmo OVNI e não sei o que, eu que sempre acreditei, porque eu vi já, eu não sei o que é, né? Era um objeto voador não identificado, o governo tá falando que eles existem e agora eu já tô desconfiando disso, né? Porque o governo já tá falando disso e isso pode vir aí uma narrativa para assustar as pessoas novamente no futuro. Foi uma das primeiras fake news de grande impacto, assim, que houve foi o Orson Welles lendo um conto, né, de uma invasão alienígena na rádio, como se fosse verdade. As pessoas realmente causam um pânico. E é uma lição também que os governantes têm aí, né? É fácil causar o pânico nas pessoas e eles conseguiram. Não foi fácil, não foi a primeira vez que eles tentaram emplacar uma pandemia com doenças que não eram nada assustadoras, ou eram assustadoras, mas não eram contagiosas, como o Ebola, né? O Ebola não se espalha com essa facilidade, o Ebola é bem difícil de se espalhar mesmo, graças a Deus. Mas eles tentaram com gripe aviária, gripe suína e tantas outras, Zika vírus, dengue, tudo isso eles todos os anos martelam na televisão, no rádio, nos jornais, para todo lado, essas pandemias, olha que perigo, H1, todo ano tem uma. Então, dessa vez eles conseguiram emplacar, e se a população não acordar, vai ser todo ano a mesma coisa. Já se fala, realmente, os maiores profetas aí do Apocalipse, eles falam, não, isso aí não veio pra ficar, vai ser todo ano que vai ter que usar máscara, na época de gripe, pelo menos. É uma idiotice sem tamanho, né? O povo acredita em tudo, não se preocupa em estudar e não sabe calcular risco, analisar dados. Não que eu seja um grande analista de dados, nem de risco, mas eu faço o que é melhor para mim. Eu acredito, eu estudo o que eu quero estudar, tem coisas que eu faço simplesmente porque a vovó dizia, e nunca estudei, mas a maioria das coisas eu estudei, fui lá, estudei, então eu tomo muita água porque eu estudei, eu vi que a importância da água, então tomem bastante água sempre, todos os dias, independente de estar doente ou não,
né, e consumam muita água, e outras coisas, né? Cuidem da saúde de vocês, mas façam uma pesquisa, façam a lição de casa sobre tudo, não apenas sobre a sua saúde também, mas sobre as teorias que te vendem, sobre a necessidade do Estado que dizem existir. Vai lá pesquisar, precisa mesmo. Por quê? Por que nós precisamos seguir o Estado? Por que todos nós precisamos pagar impostos? Qual a importância disso? Existe mesmo uma importância para isso? Existe um papel legítimo do Estado, ético? Pesquisem, não aceitem nada, nem o que eu falar aqui, vai lá, tirem a prova, pesquisem. O Google não é uma ferramenta confiável, mas tem o DuckDuckGo, tem o StartPage e outras que estão surgindo todos os dias aí para pesquisar sem o viés, né, que eles querem passar para você. O Google, quando você pesquisa hoje, você não vê a internet, né, você vê o que o Google quer vender para você, da maneira que ele quer vender. Então, resultados que seriam os ideais da pesquisa, eles vão parar lá na 20ª página, se aparecerem, né? Porque o Google não aceita certas posições. Bom, então eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo não seja deletado. Acredito que vai ser deletado do YouTube. Então, nesse caso, eu já peço a todos vocês que estão assistindo, seja pela plataforma que for, que se inscrevam urgentemente no Odysee. O Odysee é uma plataforma muito melhor que o YouTube. Ela remunera não apenas os produtores de conteúdo, mas também os consumidores de conteúdo. E lá você tem informação sem censura. É uma rede muito melhor que o YouTube, e lá é onde os vídeos desse programa vão perdurar. Os vídeos do Instituto Rothbard estão todos salvos, assim como os vídeos de outros youtubers que foram cancelados pelo YouTube, como o Paulo Cogos. Então todo o canal do Paulo Cogos está lá no YouTube, no Odysee. Se inscrevam, tá aqui o link para inscrição aqui embaixo. E se inscrevendo através desse link, divulguem esse link para seus amigos, porque cada um que se inscrever através desse link ajuda o canal. Não é muita ajuda, mas é uma ajuda, e qualquer ajuda é bem-vinda. Então façam isso urgente. Se inscrevam no Odysee. É até uma ferramenta na luta pela liberdade. Se você é libertário e ainda não está lá, está perdendo tempo, faça isso agora. Pare agora o que você está fazendo, baixe o aplicativo. Se você tem telefone da Apple, baixe o aplicativo do Odysee. Se você tem do Android, ainda não está o aplicativo do Odysee lá, tem o aplicativo do Library. O Library é a plataforma, como se fosse a blockchain, e o Odysee é a carteira, como se fosse isso. Não sei também se confundir mais, se vocês entendem alguma coisa de criptomoedas ou não, mas e se entende de criptomoedas e tem algumas delas, aqui o endereço para a minha carteira de Nano. Se quiser doar Nano, eu recebi outras 2 doações bem pequenas, microcentavos de Nano, mas muito obrigado a quem quer que tenha doado, quem quer que seja que tenha doado aí, muito obrigado, fico lisonjeado com a sua doação, mesmo que pequena. Obrigado mesmo. E tem também a carteira de Bitcoin na descrição do vídeo. Se você quiser doar em alguma outra criptomoeda, apenas me diga qual, eu passo a publicar o endereço para a carteira dessa outra criptomoeda. Bitcoin, Nano, para mim, ouro e prata, se você quiser chamar assim. Eu gosto muito das duas, gosto de outras também, mas que eu realmente assim me empolgo como dinheiro, né? Tem outros projetos muito legais, mas com o dinheiro mesmo eu me empolgo com essas duas, Bitcoin e Nano, né? Como de substitutos dos padrões históricos aí, os padrões que nós sempre usamos na sociedade, que são os metais preciosos, ouro e prata, e acredito que num ambiente com estados máximos como o que nós vivemos hoje, são inviáveis, né? Ouro e prata ainda podem ser boas reservas de valor, mas para o uso eles não servem mais, né? Porque o governo pode confiscar, ele manipula os mercados, e ele pode te taxar também sobre esses, e as criptomoedas não. Então usem criptomoedas, se inscrevam no Odysee e continuem assistindo no nosso canal. Se inscrevam aqui no canal, ativem as notificações para receber notificações de quando esses episódios vão ao ar. E muito obrigado a todos que chegaram até aqui. Um abraço.